bom dia, Vivi na área de novo. Deixa eu falar a hora pra você, gente, pra vocês. 5h29 da manhã. Vivi na área. Ó, hoje nós vamos conversar e aprender, né? Sobre acordos entre o casal. Acordos importantes entre o casal. Não é uma coisa muito comum de acontecer não, tá, gente? Mas deixa eu falar pro Jack dar bom dia. Deixa eu falar pro Jack dar bom dia pra gente. Aqui, gente. Aqui o Jack. Ele fica aqui com a mamãe dele, sabe? É companhia pra mãe, né, filho? Vai ficar famoso, Jack. Eu fico cheio de sono, gente. Eu fico cheio de sono, sabe? Aqui, como eu sou lindo. Olha como eu sou lindo da minha mãe, gente. Um beijinho, mamãe. Pronto, vai dormir de novo, né? Que aqui ele dorme, ele acorda, mais dorme do que acorda. Gente, posso pôr meu óculos? Porque às vezes eu não consigo. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Está pertinho. Deixa eu ver se eu consigo trabalhar. Ó, tá vendo? A luz atrapalha um pouquinho. Silviana. Silviaina. É isso? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bem cedinho, né? Mas a gente começa bem cedinho para que a nossa energia e a nossa comunicação com o nosso marido seja muito melhor e a gente aprenda e aplique já desde o dia que a gente está aqui conversando. Seja muito bem-vinda, viu? A gente vai falar hoje sobre acordos entre o casal, acordos importantes, coisas que não são tão comuns dos casais, né, fazerem, que são os acordos. E o que o acordo faz, gente? Ele evita problemas futuros, né, entre o casal. Ele evita transtornos. Gente, não tô gostando, eu vou tirar o óculos. Fica aparecendo a luz. E eu não sou profissional dessa área aí, né, de mídia, enfim. Então vou tirar. Se eu precisar ler, tá aqui pertinho de mim, eu leio. Pego e leio. Só isso, simples. Então, assim, os acordos, eles evitam problemas futuros entre o casal. Quando o casal que não é do mesmo tamanho, eles costumam ser mimados. Por que eu tô falando isso? Porque eles não fazem acordo entre eles, né? E quando chega lá no problema, né, eles vão sinalizando para a pessoa que aquilo ali tá legal. E quando dá alguma treta, eles querem bater o pé e impor o que ele quer que o outro faça. Então, se não houver acordo entre o casal, se você não falar para o seu marido o que você aceita dessa relação, o que você não aceita dessa relação, se você não falar para o seu marido o que você está disposta a fazer para que vocês vivam bem juntos, né? Se você não estiver aberta a essa mudança, se você não fizer esse acordo com o seu marido, você vai ter grandes problemas lá na frente, sabe? E por pouca coisa, muitas vezes, muitas mulheres se queixam do tal do futebol do marido, né? Ah, porque ele vai pro futebol toda semana. Ah, porque depois do futebol tem aquele churrasco. Ah, porque ele sai 7 horas da manhã para jogar futebol e volta 8 horas da noite. Ó, o futebol, ele não é um problema na relação. Muito pelo contrário, tá, gente? O homem, ele precisa ter esse momento individual, né? Esse momento dele, com os amigos dele, com a atividade que ele gosta de fazer, com o lazer, o hobby, a distração dele devido ao trabalho que ele tem e a necessidade mesmo do ser humano dele se socializar. Isso não é um problema, o futebol, entendam, prestem atenção. O excesso de certas coisas dentro da relação
é justamente pela falta de acordo, tá? Ontem eu botei uma caixinha de perguntas e uma esposa falou que o problema da relação, eu perguntei qual era a treta que ela estava tendo com o marido, né? Essa foi a caixinha de perguntas, mais ou menos assim a pergunta. E ela falou que o problema da relação era o celular. Preste atenção, deixa eu falar uma coisa para vocês. O celular, ele não é um problema para a relação, assim como o futebol não é também. Mas o excesso do celular, ele está sinalizando que existe um sintoma de um problema. O celular, ele é um sintoma de que existe um problema nessa relação. E eu vou ser muito clara e direta com você, mulher. Esse problema, a mulher sabe qual é, tá? Por quê? Embora toda distração aí do dia a dia, mas você sabe o que está acontecendo na sua relação. Você sabe o que está levando o marido ou até a mulher mesmo a ter excesso de certos comportamentos. O marido já é mais distraído mesmo, mas a mulher, ela sabe o que está acontecendo. Ela talvez não esteja enxergando ou não queira ver mesmo, sabe? Vai levando, vai deixando levar, vai deixando acontecer do jeito que está dando, não dá tanta importância. Às vezes o marido ficou 1 hora no celular e ela não deu importância para aquilo, e ele ficou 2 horas e ela, né, no outro dia, e ela também não deu importância, e ele ficou 3 horas e ela, né, não tá nem aí, porque existe de fato um problema. Mas quando ele fica o dia inteiro com a cara ali no celular, totalmente focado naquilo dali, aí é o que eu tô falando, a falta de acordo. Aí esse comportamento começa a criar um desconforto nessa mulher. Aí ela fala que o problema da relação, eu e minha água e minha garganta. E ela fala que o problema da relação, deixa eu falar uma coisa. Eu sempre esqueço, mas hoje eu não vou esquecer não, hoje eu vou falar. Era pra eu ter falado, né, gente? Clica no aviãozinho, meus amores, e compartilha essa live. Essa live, ela tá sendo tirada de dentro do meu coração. De dentro, de tudo que eu sei, ok? Compartilhe essa live com as mulheres que você acredita que precisam ouvir sobre isso. Que estão com casamento conturbado, com conflitos, que elas estão precisando de ajuda, sabe? Então compartilhe, mas não compartilhe só com essas mulheres não, porque às vezes a gente enxerga uma coisa no casal lá na frente de todo mundo e o que de fato o casal está vivendo não é aquilo ali, né? O que está no palco não, a realidade deles está lá no bastidores. Então compartilhe com todas as mulheres casadas que vocês conhecem, ok? Então, voltando, a mulher, ela acredita que o problema da relação está sendo o celular. Ela acredita que o problema da relação está sendo o futebol. Ela acredita que o problema da relação é porque toda semana ele vai para a casa da mãe dele e passa de manhã até a noite. Ela acredita que o problema da relação é porque ele vive num bar. Presta atenção. Tudo isso que eu citei e muito mais coisas não são problemas, tá? Eles causam, né? Eles geram esse desconforto, mas não é o problema. O problema é que existe um problema. E tem um outro problema dentro desse problema, que é que você sabe ou que você deixou chegar nesse problema, nesse excesso, tá? Então,
fiquem atentas, fiquem presentes na sua relação, fiquem presentes na sua casa, no seu casamento. Estejam presentes. Presentes significa perceber o que está acontecendo nessa relação. É você perceber que aquilo ali que está acontecendo é porque existe um problema ali. E aquele problema, ele precisa ser resolvido. E eu vou falar para vocês, como eu estou falando sobre acordos dentro da relação, vocês podem concordar comigo, por favor? Estou brincando. Mas vocês há de concordar comigo que existe esse problema. E que esse comportamento, esses comportamentos que seu marido está tendo, é porque existe um problema. E ele precisa ser resolvido. E esse problema que tem hoje dentro da sua relação foi justamente por falta de acordos entre o casal. O seu marido, ele precisa saber de você o que você concorda e o que você não concorda, o que você aceita e não aceita dessa relação. E o que você está aberta a fazer para que vocês vivam bem. Os acordos que a maioria dos casais tentam fazer é na hora do conflito. Aí dá a sensação de que você está impondo algo, mandando que ele faça algo. Aí você quer bater o pé, quer dizer para ele o que você quer, o que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer. Você precisa estar presente na sua relação com seu marido. Você precisa perceber que caminho está levando aquele problema, que proporção aquilo está tendo por falta de acordos. Se você passar a fazer acordos com seu marido, eu acho que você deveria fazer a partir de hoje, não esperar um problema acontecer, embora, né, os casais estão cheios de problemas por falta de comunicação, por falta de acordo. Não espere, embora vocês não estejam bem, qualquer coisa do tipo, não esperem acontecer uma briga para vocês iniciarem um acordo, para você mostrar para ele o que você espera dele, para você mostrar para ele o que ele pode contar com você. É que você mostrar para ele que ele ficar de 7 da manhã até 8 horas da noite no futebol, isso não está te trazendo bons sentimentos, que você não está sendo talvez até valorizada o seu dia, que na maioria das vezes, né, trabalhadores naturalmente tem a carga horária durante a semana, né, e final de semana ele tem as folgas. Então assim, diz pra ele como você se sente, diz pra ele sim que você sente a falta dele, porque um dos problemas que o casal tem, deixa eu beber mais água. Um dos problemas que o casal tem, pela falta de acordo, é porque é esse desequilíbrio, é esse excesso de atividades que vocês não conversaram a respeito lá desde o início, né? Se desde o início você tivesse mostrado para ele que estava tá tudo bem você ir pro futebol lá com seus amigos, tá tudo bem você ter um churrasco depois, né, do jogo. Muitos homens fazem isso e eu acho super saudável, de verdade, eu acho super saudável. O que não pode é ter excesso, o que não pode é ter um desequilíbrio, o que não pode é isso ser mais importante do que a família, do que estar com a esposa. Isso não pode. Precisa ter um equilíbrio, tem que ser proporcional, algo tem que ser proporcional. E se isso te incomoda, não faz você se sentir bem, você vai precisar conversar com ele, vai precisar mostrar para ele, mas não com uma maneira de discórdia, de impor algo a ele, mas faça aquilo que você já deveria ter feito, sabe? Conversa com ele, fulano,
eu sinto sua falta, eu gostaria de fazer coisas com você no domingo, sabe? Poxa, eu acho super legal que você vá pro futebol com seus amigos, que você faça um churrasco lá com eles. Mas eu gostaria também que você tivesse um tempo comigo. Eu sinto sua falta, eu gosto da sua companhia. Gente, esse processo, como eu sempre falo, é um treinamento que a gente está fazendo com o marido, né? Esse cabelo tá uma coisa, né? Vamos lá. É um treinamento que nós estamos fazendo com o marido. Então não adianta você querer colocar todas as cartas de uma vez só na mesa, porque não vai funcionar. Você vai precisar ir mostrando para ele aquilo que é importante para você e o que vai ser bom para o casal. Sabe, é importante que ele saiba que você o ama e que você sente falta da companhia dele. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Elas querem fazer o mesmo, né? Elas querem fazer o mesmo, elas querem ir pelo mesmo caminho que o marido, né? Então você passa o dia todo no futebol, então tá bom. Então agora eu também vou passar o dia todo fora. Eu ainda vou chegar depois de você em casa. Ó, presta atenção. Vou te explicar. O fato de você falar pra ele que ele é importante pra você, que você quer a companhia dele, que você precisa da companhia dele. Bom dia, Maria. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui, tá bom? Muito obrigada. Estamos falando sobre acordos entre o casal, tá? A importância do acordo entre o casal. Não sei se eu vou lembrar sobre o que eu estava falando agora no finalzinho. Mas, enfim, o acordo, ele é importante. E se o fato de você conversar com ele, mostrar para ele da importância que a companhia dele tem para você, da importância que o final de semana, que vocês façam algo juntos, independente dele estar indo para esse futebol, independente dele ficar nesse churrasco, isso não significa que você precisa ficar esperando o teu marido chegar em casa. Você deve fazer algo paralelo a isso também. Você não deve ficar em casa se você sentir vontade de fazer algo com uma amiga, ou visitar sua mãe, ou sei lá, fazer algo que você goste, sabe? Nesse momento que ele também está no futebol. O que não pode, o que não deve, não é maduro da sua parte, né? É você querer ter o mesmo comportamento dele. É você querer disputar esse lazer, sabe? Ele vai pro futebol, então tá bom, então eu também vou pra cá, pra tal lugar, e eu vou ficar muito mais tempo que ele. Quando ele chegar em casa, eu não vou estar. Gente, esse comportamento não é um comportamento maduro e nem um comportamento assertivo. Não é uma comunicação que vai fazer vocês crescerem como casal, sabe? É uma comunicação extremamente negativa. E quanto mais você fizer isso, mais você vai gerar um conflito dentro da sua relação. Mais você vai gerar um problema que talvez é desse tamanho aqui, que você consegue resolver rapidinho, um problema desse tamanho e que vai custar o seu casamento. Ó, não é culpa da mulher, ok? Que isso esteja acontecendo na vida do casal. Não é culpa da mulher, não é sua culpa. Mas o posicionamento desse acordo vai precisar partir de você. Porque o seu marido, ele não tem a sabedoria que você tem, que a mulher tem. Então, para que ele entenda, ele enxergue o cenário, que ele enxergue que de fato ele está perdendo, né, estando com essa mulher maravilhosa que você é, ele precisa perceber o que ele está deixando de viver com você, porque ele está passando o dia inteiro fora. Essa semana
em uma das lives, eu falei sobre o que nós mulheres temos dentro da nossa casa, né, que atraia a nossa família, né, que a nossa família queira estar ali, né, que o nosso marido queira estar ali, que o filho queira estar ali. E outra coisa, até você, mulher, o que tem dentro do seu lar que te atrai, que você quer ficar um pouco mais ali, que te faz bem, que te abraça, que é aconchegante, que te deixa feliz, que te traz paz. Isso é um lar. É disso que você precisa ter. É isso que você precisa ter. Porque ninguém é atraído para algo que não é bom. É atraído, mas não vai ser bom para o seu casamento. O seu marido passa fora muito tempo, ou deixa de te dar atenção, ou qualquer coisa do tipo que a gente super questiona, isso incomoda demais nós mulheres. É aquilo que eu falei. Às vezes nós mulheres, né, estamos dentro de casa, mas não estamos presentes, sabe? Está dentro de casa, mas continua ausente daquele espaço, daquela família. Você está ausente da sua casa, do seu lar? Se você estiver ausente do seu lar, o seu filho vai querer passar mais tempo na casa dos amigos do que dentro de casa. Vai querer passar mais tempo na rua do que dentro de casa. Por que eu estou dando exemplo do filho? Porque falar do marido, de repente vai levantar uma questão onde vocês não vão conseguir enxergar. Vocês vão se sentir, eu que tenho que fazer tudo. Não, é só para que vocês entendam de fato o que pode estar acontecendo. Então, quando não tem algo de bom dentro da casa, né, dentro do lar, as pessoas que você ama e que fazem sentido para você não vão querer estar ali, infelizmente, né? Eu não sei como que era a sua família, ou como é a sua família, tua mãe, teu pai, mas você com certeza se passou por uma família, né? Se sua família é aquela mãe que tem um comportamento que ao invés de trazer a família para perto, se é uma casa que ao invés de trazer para perto, afasta cada vez mais, isso é um grande exemplo do que você precisa enxergar o que está acontecendo dentro da sua casa. Eu costumo pedir também para que as mulheres saiam de dentro desse casamento, mas não é sair de separação, mas é conseguir olhar por outro ângulo, olhar de fora, olhar de cima, sabe? Como se fosse um drone. Eu tenho até essa ferramenta do drone na minha mentoria, como se fosse um drone, sabe? E você olhasse o cenário da sua casa, você observasse o seu comportamento, você observasse o comportamento do seu marido, dos seus filhos, você observasse a sua comunicação com o seu marido, o que está gerando sobre essa comunicação, o que está acontecendo nesse casamento, porque às vezes a gente precisa falar para alguém, né, para a gente poder ter clareza do que está acontecendo. Mas às vezes você fala para alguém que é só amigo, só amiga, né? Não é uma pessoa capacitada, preparada para te ouvir e te dar clareza do que está acontecendo. Na maioria das vezes, o amigo, a amiga, ela dá a opinião do que ela acha, do que ela entende daquilo que está acontecendo, ou ela tira essa opinião de padrões que ela já viveu, né, dos pais, dos avós, dos pais, dos amigos, da própria relação dela, do próprio casamento dela. Ela tira essa opinião, ela extrai desse cenário que ela já viveu, já conviveu. E ela traz para a sua realidade, ela traz para dentro do seu casamento.
e ela dá a opinião dela a partir daí, né? A maioria das pessoas fazem isso. O profissional não vai fazer isso. O profissional, ele vai te dar clareza do que está acontecendo na sua relação hoje e o que levou a você estar vivendo isso hoje. Então, se você mesma pegar e olhar o cenário, faça isso hoje, tá? Eu vou falar pra vocês como vocês podem fazer. Ó, vocês podem sair do seu casamento, fechem seus olhos, vocês vão respirar profundamente, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para relaxar. Vocês vão saindo de dentro da sua relação, de dentro do seu casamento, e vai subir, 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 e começar a observar todo aquele cenário, tudo o que está acontecendo dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Observe o seu comportamento e a sua comunicação com o seu marido. Como você está se posicionando, o que você está deixando de fazer, o que você está abrindo mão. Não é verdade? Às vezes a gente abre mão de fazer algo que amamos para atender uma necessidade do marido. Do que você tem aberto. Oh meu Deus, que coisa horrível. O que você está deixando de fazer para suprir uma necessidade do seu marido? O que você está deixando de fazer por você para suprir uma necessidade do seu marido? Tudo isso você vai conseguir observar quando você sair dessa relação e passear pelo seu casamento. Feito isso, comece a ajustar a sua rota. Não é a rota do seu marido. Não é sobre o seu marido, é sobre você. Comece a ajustar a sua rota. Comece a ajustar os seus posicionamentos, as suas escolhas, o que te faz bem, o que não te faz bem. Comece a ajustar tudo isso. Comece a observar o que você está precisando dessa relação e o que você precisa descartar dessa relação. Não fique alimentando coisas que não estão fazendo bem nem para você e nem para o seu casamento. Então, quando você alimenta isso, né, quando você deixa as coisas acontecerem, sem de fato sentar com o seu marido e fazer os acordos necessários, você vai ficar vivendo de forma insatisfeita, achando de verdade, escuta, vocês vão viver de forma insatisfeita no seu casamento, achando que o seu marido precisa mudar algo nele. Mas quando você, mulher, começar a se posicionar, começar a fazer suas escolhas, mostrar para o seu marido o que você aceita, o que você não aceita da relação e o que você está disposta a fazer, né? O que você está disposta a fazer positivamente para que vocês vivam bem. Se você continuar não fazendo, se você não fizer isso, você vai continuar vivendo todos os dias o mesmo dia. Isso é muito triste. Eu vi uma postagem de uma esposa e aquilo ali foi muito duro, sabe, pra mim. Não tem nem a ver assim com casamento, não diretamente. Ela postou assim, ela fez um pôster assim, adeus ano velho, adeus ano novo. Triste isso, muito triste, né? Então, essa pessoa provavelmente está vivendo todo ano o mesmo ano.
E se você continuar com esse comportamento, você vai viver todos os dias o mesmo dia. Nada vai mudar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Pode piorar. Eu tive uma cliente que ela, conversando comigo, ela falou, Vi, meu marido me traiu depois de sei lá quantos anos de casado, 20 e poucos anos de casado. Meu marido me traiu e eu não esperava isso dele. Não esperava, ela com uma filha de 25, um filho de 22, né, eles dois, com esses filhos, e depois de todos esses anos, ele traiu ela, né? Traiu ela com outra mulher e saiu até do estado, foi morar em outro estado. E ela estava sofrendo com aquilo, né, com aquela traição. Ela se sentiu de fato traída, né? Aí eu falei, mas vocês estavam bem? Estávamos. A gente vivia bem. A gente vivia bem, né? Ó, quase 30 anos de casados, né? Vivia bem, sim. Eu falei, estava tudo bem entre você e ele? Ó, não justificando a traição, tá? Por favor, entenda o que eu vou falar. Preste atenção. Não tem justificativa aí pra traição, não. Tá? Não tem. Aí ela falou, falei, mas vocês estavam bem entre vocês? Vocês tinham uma vida normal de casal? Vocês estavam bem? Aí ela falou, não. Vocês estão entendendo? Essa mulher, esse casal, eles não fizeram acordos. Ai, meu Deus. Eles não fizeram acordos. Esse casal, essa mulher, ela estava confortável com o que ela estava vivendo com o marido. Essa mulher, ela estava na zona de conforto por conta do tempo de casados. Ela achou que nada poderia acontecer porque eles tinham, isso ela falando, tá, gente? Vamos lá. Eles tinham 2 filhos adultos. Eles estavam há quase 30 anos casados, né? Então, gente, presta atenção. Tenham cuidado com a falta de acordo. Tenham cuidado com a zona de conforto. Você precisa estar presente no seu casamento, mulher. Você é a base da relação. Não deixem as coisas se acumularem. Não deixem situações desagradáveis virarem bola de neve. Resolva o problema. Não deixe esse problema para depois. Resolva esse problema. Resolva as questões que não estão e você sabe que não estão fazendo bem para sua relação, para o seu casamento. Resolva. Isso é muito sério, gente, porque de fato a mulher ela fica se sentindo segura por conta do tempo de casada. Ela se sente segura. Ela acha que nada pode acontecer. Mas infelizmente, na maioria das vezes acontece. É muito triste porque nós mulheres, né? Nós mulheres sentimos pela outra, né? Assim como uma mãe sente por outra mãe. A mulher sente também por outra mulher. A gente não quer isso para uma outra pessoa. Né? A dor deve ser
ruim demais, né? Ruim demais. E a gente não deseja isso, né, para ninguém. Mas pode acontecer. Pode acontecer. E pode acontecer principalmente se você achar que está tudo bem, mas não está tudo bem assim. E a gente sabe quando não está tudo bem assim. A gente sabe que a gente, né, a mulher tá se dando lá bem com o marido e tudo mais, mas internamente ela sabe que não tá tudo bem. E quando você perceber que não está tudo bem, você precisa se movimentar. Você precisa cuidar sim do seu casamento. Você precisa mostrar para o seu marido como se cuida de um casamento. A importância de vocês estarem seguindo com as mesmas intenções. Vocês precisam estar indo pela mesma estrada, pelo mesmo percurso, com o mesmo objetivo de casal. Não adianta, tá? Um só querer viver essa relação. Os dois precisam querer viver essa relação bem. E você consegue mudar esse quadro. Você consegue mudar esse cenário, essa situação, essa fase, que na maioria das vezes é só uma fase. Essa fase vai passar, mas você não pode de maneira alguma deixar essa fase passar com os braços cruzados, esperando as coisas mudarem, esperando as coisas acontecerem. Às vezes vai acontecer, mas não vai ser para te agradar, não vai ser para te deixar feliz. Você tem condições, você mulher, você tem condições, sabedoria de conduzir o seu casamento. Você não precisa gastar a sua energia, você só precisa repor as suas energias. Você consegue conduzir o seu casamento para a direção, para o lado que você quer viver. E você, mulher sábia, que ama o seu marido, ama a sua família, você sempre vai conduzir para que ambos estejam felizes e satisfeitos com o casamento. Você conduzir o casamento não significa que você vai fazer tudo sozinha. Muito pelo contrário, eu sou super contra isso. Você não precisa se sentir sobrecarregada com a relação, muito menos carregar o seu marido nas costas. Você não precisa ser assim e nem deve ser assim. Mas a iniciativa, a atitude vai precisar partir de você. Faz sentido, gente? Não é culpa da mulher e nem obrigação da mulher e nem de responsabilidade da mulher. A mulher só tem esse toque, só tem essa sabedoria mais do que a do homem. Então, por ela ter essa sabedoria, ela tem condições de conduzir esse casamento. Vivi, eu não tenho obrigação disso, você não tem obrigação de nada, mulher. É só se você quiser viver bem. Só se você quiser ser feliz dentro do seu casamento. Se o que você está vivendo está tudo bem, que isso basta, tá bom, tá lindo. Mas eu tenho certeza que se você conduzir a sua relação, seu casamento com a sabedoria que você tem, dificilmente vai dar errado. Dificilmente
essa relação vai dar errado. Mas você precisa usar estratégias, você precisa usar as estratégias certas para favorecer o casal, mas não esquecendo que você é a prioridade dessa relação. Você é a base dessa relação. Você tem que se cuidar antes de todas as outras coisas. Você precisa estar forte para fazer escolhas, tomar decisões, se posicionar. Você precisa estar forte. Você precisa estar madura, de pé. Você precisa estar bem com você. Deixa eu ver isso aqui, gente. Isso aqui melhora. Ai, gente, tá horrível no cabelo. Você precisa estar de pé. Você não pode tentar resolver algo no seu casamento deixando de lado aquilo que te faz bem, aquilo que você escolhe para sua vida. Você não pode deixar de lado para cuidar somente do seu casamento. Porque quando eu falo cuidar do casamento, é cuidar de uma forma geral. É cuidar de você, do marido e da relação. E você estando bem com seu marido, quando eu falo de prioridade, que o casamento é prioridade, que o casamento vem antes dos filhos, e as pessoas ficam assustadas e tal. Até eu me assustei quando eu entendi isso. Sabe, quando eu ouvi isso, até eu fiquei assustada. Mas é uma grande realidade. Não tem como seu filho ficar feliz, ser uma criança feliz, se os pais dele estão infelizes, não se dão bem, vivem brigando, em conflito, discórdia, cada um para um lado, cada um num cômodo da casa. Gente, isso não faz sentido. Um almoçando no sofá, o outro almoçando na mesa. Gente, façam acordos com seu marido. Se você não quiser falar, que ele é uma pessoa difícil de ouvir, ele não quer ouvir, sabe? Porque para ele é do jeito dele. Calma. Vai fazendo aos poucos. Vai conduzindo aos poucos. Ele precisa querer estar bem. Ele precisa ser atraído por essa mulher diariamente. Essa mulher precisa estar bem com ela mesma. Não adianta, não vai adiantar você colocar um monte de coisas aqui pra mim, que o teu marido é isso, aquilo, faz isso, aquilo. Você não pode olhar para o problema. Você precisa escolher resolver essas questões, coisas que estão nas suas mãos. Lembra que eu falei? Aquilo que você pode resolver, você se movimenta para resolver. Aquilo que você não pode resolver, que não depende só de você para tomar a iniciativa, você deixa que o outro resolva. Ok? Mas aquilo que você puder resolver, resolva você. Não perca mais tempo. Ó, os dias eles passam da mesma maneira. Você com esse comportamento ou você buscando uma mudança no seu comportamento. O dia vai passar na mesma velocidade, o dia não vai, a hora não vai parar até você decidir ser uma pessoa melhor, até você decidir viver um casamento melhor. Entendam, tá? Pessoa melhor pra você. Porque quando você está em atrito, né, com brigas, discórdias com seu marido, isso também é um sintoma muito, muito, muito forte de que você não está bem com você. Quando você está o tempo inteiro
um conflito com alguém, independente de ser marido, mãe, pai, seu filho, não importa, seus amigos, quando você vive em conflito, é porque algo interno em você não está bem. Por isso que eu falo, não tem caminho melhor, não tem outro caminho para você mudar o comportamento do seu marido, assim como você tanto deseja. Não tem outro caminho a não ser começando por você, se fazendo bem, cuidando da sua mente, cuidando das suas emoções, cuidando da sua vida espiritual, cuidando da sua imagem. É importante. Se você não tiver essa base, se você não estiver de pé, você não resolve nem os seus problemas. Quanto mais do seu casamento, quanto mais algum conflito com seu marido. Você não vai ver eu falar aqui de outra prioridade a não ser você mesmo. Você precisa estar bem com você para você dar conta de todas as outras coisas. Se você estiver bem com você, todas as outras coisas vão fluir com leveza. Você vai estar feliz em estar fazendo algo pela sua família, algo pelo seu marido, pelo seu filho, por sua casa. Isso vai fazer sentido para você. Agora, quando você está largada, né? Você mesmo se larga, você mesmo se deixa em segundo plano, todas as outras coisas ficarão em segundo plano. Quando você está em segundo plano, todas as outras coisas também ficam em segundo plano. Então, você vai precisar começar por você. Esses acordos importantes que você precisa fazer com seu marido, de coisas que não estão te agradando, coisas que estão te magoando, te chateando, esses acordos vão precisar partir de você. Seu marido não vai de maneira alguma, tá? Muito raramente o seu marido vai te chamar para fazer acordos. Seu marido dificilmente vai sentar e falar: fulana, vamos fazer o seguinte, tô vendo que você não tá, né, não fica tão feliz quando eu estou indo pro futebol, quando eu passo o dia no churrasco com os meus amigos, tá? Mas eu quero conversar com você sobre isso. Eu quero mudar. Não espera isso, gente. É bem difícil disso acontecer. É mais fácil você tomar essa atitude, essa iniciativa e resolver todas as outras coisas com mais facilidade do que você esperar que o outro faça. Quando tem algo que a gente quer que o outro mude, é porque tem algo dentro de nós que precisa ser mudado. Talvez isso não seja tão simples de entender, mas é um código precioso que você deveria anotar no seu caderno. Anotar e olhar para isso todos os dias. Quando eu tenho algo para mudar no meu marido, quando eu enxergo que o meu marido precisa mudar algo no comportamento dele, tem algo em mim que precisa ser mudado, e na mesma proporção. Esse código é uma virada de chave. Esse código é uma virada de chave e você precisa anotar isso. Para quê? Para que você viva isso. Para que você viva a cada comportamento que você quer que o marido mude, é um comportamento em você que precisa ser mudado. Olha isso. Anota isso. Anotem isso. Deixa eu ver que horas tem. 19. Nossa, coisa linda. Então,
E esses acordos, gente, que eu falo, não precisa, não é sobre você se diminuir, não se sinta diminuída na frente do seu marido porque você está chamando ele para fazer acordos com algo que não está te fazendo bem, sabe? Com algumas trocas estratégicas para que vocês fiquem mais tempo juntos. Não se sintam diminuídas porque vocês estão chamando o marido para uma conversa. Tem orgulho que não vale a pena. Tem orgulho que você está deixando sua vida passar por conta dele. Você chamar o seu marido para conversar e mostrar para ele as suas necessidades e o que você está disposta a fazer por ele também, isso não te faz uma mulher menor. Muito pelo contrário, te faz uma mulher madura, uma mulher decidida, uma mulher firme nas suas escolhas e que não tem medo de absolutamente nada, porque ela sabe exatamente o que ela quer para ela e para o casamento dela. É isso aqui que eu quero viver com você. Fala para ele. Eu quero isso aqui, ó, viver isso daqui com você. Claro, a gente precisa sempre respeitar o que o outro espera da gente também. O fato de você falar para ele, eu preciso disso daqui, você não pode esquecer que ele precisa também de alguma outra coisa. Mas é importante você falar para ele do que você está precisando, do que você está sentindo falta. Mas isso não pode ser no formato de briga. Não pode alterar a voz. Não pode se posicionar de uma maneira onde o seu marido vai se sentir agredido com aquilo. Ou sentir que você está querendo mandar em algo que você deseja para você. Mandar nele em algo que vai suprir a sua necessidade. Isso precisa ser de forma de um acordo. Isso precisa ser um formato de verdade de um acordo. É de você estar jantando com ele, faz uma mesa legal e numa conversa você vai falando com ele o que você espera, o que você gosta nele, o que você espera de viver com ele, quais são os seus planos de casamento com ele. Deixa ele falar para você o que é importante para ele dentro da relação, como ele enxerga esse casamento, o que ele espera desse casamento, o que ele quer viver com você. Pergunta para ele. Ele é a única pessoa que pode te responder. Ele é a única pessoa que pode te dar um mapa para você ajustar essa rota. Se você não quiser nem falar com ele, que quer conversar, né? Eu quero conversar com você, não fale. Naquele momento que vocês tiverem aquela oportunidade, você começa a falar com naturalidade. Observe o ambiente, observe o melhor momento, tá? Para você não jogar essa cartada aí fora, tá? Então você conversa com ele, mostra para ele que você quer viver com ele, o quanto ele é importante para você, o que você como você quer passar os dias com ele, sabe? Mostra para ele também que as brigas que vocês estão tendo e que esses conflitos, essa comunicação negativa e que você quer melhorar nisso e pergunta para ele o quanto ele está disposto também, né, a melhorar junto com você para que vocês vivam bem. A primeira conversa talvez não vai funcionar muito bem, mas quando você falar isso para ele, você vai estar plantando uma semente na mente desse homem. Depois que você plantar essa semente, você vai começar
a agir intencionalmente, para que ele perceba que você está de fato firme naquilo que você falou, que você de fato quer viver exatamente o que você falou com ele. Quando você anuncia algo de forma positiva, mesmo que o outro, naquele momento, tenha uma atitude que você não gostaria que fosse daquele jeito, presta atenção, vou te explicar. Ele só está na defensiva. Quando você começar a agir de verdade com aquilo ali que você falou, ele vai começar a te ver com outros olhos. Ele vai começar a fazer o lado dele. Não vai ser de uma vez só. Ele ainda vai te desagradar em muitas questões, assim como você o desagrada, né? Nós não somos perfeitas, nós somos sábias, mas nós não somos perfeitas, né? Às vezes a gente não sabe falar, às vezes a gente não sabe se posicionar naquele momento, né? Mas a convivência, aquela mudança, aquelas novas atitudes, aquele novo posicionamento que no início vai ser assustador para você, porque você vai se sentir insegura de estar agindo daquela maneira, e vai ser assustador para ele, porque ele não está acostumado a ver essa mulher diferente, a ver essa mulher com uma atitude diferente. Ele está acostumado a ver uma mulher igual a todas as outras mulheres do meio em que vocês convivem, sabe? Então, seja diferente nessa relação, seja diferente por você, seja diferente pelo seu casamento, seja diferente pelo seu filho, por aquilo que você quer viver. Seu marido vai ficar impactado. Eu tenho certeza que vai ser uma surpresa muito grata para ele. Mesmo que no primeiro momento ele não, sabe, ele reage assim de uma forma, bate o pé e, sabe, você não precisa falar para ele, a gente conversou sobre isso, não fale nada, só vai agir, sabe, só haja da maneira em que você acordou com ele, ok? Mesmo que ele tenha um comportamento ou o mesmo tipo de comportamento que ele já vem tendo. Mesmo assim, presta atenção, vai dar certo. Eu sei o que eu estou falando. Faça o acordo. Haja exatamente como você conversou com ele. E colha os resultados. Viva esse processo. Viva esse desenvolvimento. Viva, desfrute desse crescimento que você está tendo. Porque essa atitude que você vai ter, esse posicionamento, não tem a ver com o seu marido. Não tem a ver com o crescimento do seu marido. Tem a ver com o seu crescimento. Tem a ver com o seu amadurecimento. Não tem a ver com o amadurecimento do seu marido. Ele vai amadurecer conforme você for amadurecendo. Lembra do treinamento? Lembram? Então, olha como é natural você treinar o seu marido. É muito natural, gente. Vocês só precisam usar as estratégias certas. Haja com naturalidade. Não gaste sua energia. Renove a sua energia. Não gaste energia com aquilo que não vai fazer vocês prosperarem no casamento. Use sua energia somente com coisas que vai levar o seu casamento para o próximo nível. Faz sentido, gente? Faz sentido?
Haja de maneira em que você sabe que vai levar o seu casamento para o próximo nível. E outro detalhe, quando o seu casamento for para o próximo nível, você já vai estar num nível acima e o seu marido já vai estar também indo para o próximo nível. Agora, se você continuar do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito, com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos, você vai continuar vivendo o mesmo tipo de relacionamento. E eu tenho certeza que isso não vai ser bom para você. Então, a mudança, essa transformação precisa vir de você, mulher. Não é do seu marido. Ele não vai fazer algo que ele não tem conhecimento. Ele não vai fazer algo que ele não tem conhecimento. Mas você pode, porque você tem conhecimento, você tem sabedoria. E eu vou te falar, quando você começar a colocar em prática isso que eu estou ensinando, você vai começar a colher resultados surpreendentes dentro do seu casamento. A sua casa vai ser diferente. A sua casa vai ter um cheiro diferente. A sua comida vai ter um sabor diferente. Você vai ter um cheiro diferente. Acreditem no que eu estou falando. Ele vai te ver de maneira diferente. Ai, Vivi, mas meu marido ele é assim, 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 assim. Só problema, só problema. Ele não faz nada que me agrade. Tem que mudar tudo isso. Ó, se você vive um relacionamento tóxico, né, abusivo, vocês vão precisar de ajuda de um profissional capacitado, ok? Aqui eu tô falando de relações comuns, né, onde, embora, né, muitas mulheres vivam relacionamento abusivo, né, muitas, aqui a gente trabalha um casamento normal, com conflitos normais, mas ainda assim difíceis de serem resolvidos. E eu vou te falar, você está no lugar certo, sabe por quê? Porque quando a gente tenta mudar algo no nosso casamento e não dá certo, não funcionou, você não deu conta disso sozinha, você precisa buscar ajuda. E que bom que você está aqui. Porque no meu trabalho, eu como pessoa, eu já tenho muito cuidado em falar com as pessoas, sabe? A pessoa fala, você tem um jeito de falar tão delicado, você tão amorosa para falar, tem esse cuidado todo, né? Na verdade, o cuidado mesmo, eu falo que eu tenho cuidado de falar com as pessoas. Eu tenho cuidado de sentir como a pessoa vai se sentir se eu falar determinada coisa para ela. Vivi, você não erra nunca? Não é isso. Claro que eu erro. Claro que às vezes eu posso magoar uma pessoa sem perceber que eu magoei. Mas, na maioria das vezes, eu uso a minha sabedoria. E essa sabedoria está totalmente relacionada à minha comunicação e ao cuidado que eu tenho ao falar com as pessoas, ao cuidado que eu tenho ao falar com o meu marido, sabe? Eu tenho muito cuidado e eu não sou robotizada, gente. Se torna natural, porque ao mesmo momento que você está treinando o seu marido, você está se auto-treinando também. Você está aprendendo com você mesma também. E você vai começar a perceber que esse cuidado ao falar com o próximo faz total diferença para a sua vida. Não só para o seu casamento, mas faz total diferença para a sua vida, para o seu bem-estar. Não só o seu marido vai te olhar de maneira diferente, vai falar, essa mulher é diferente.
essa mulher é diferente, mas todas as outras pessoas, escuta, todas as outras pessoas vão perceber que você é diferente. No seu trabalho, as pessoas, vão te ver de maneira diferente. Quando você tem cuidado ao falar com o próximo se sente amado. Quando você tem cuidado ao falar com seu marido se sente amado. Bom dia, bom dia. Tá quase no finalzinho da live, mas seja muito bem-vindo, tá ok? Obrigada por estar aqui sempre comigo, viu? E quando a gente tem esse cuidado ao falar com o marido, a gente faz com que ele se sinta amado, né? E uma pessoa que sabe fazer os acordos de uma maneira estratégica, uma comunicação estratégica, com aquele cuidado ao falar, e você vai falando e vai já esquematizando, né? Esquematizando positivamente para que o outro entenda de uma maneira saudável aquilo que você quer passar para ele, né? Que ele entenda de uma maneira positiva aquilo que você está falando para ele, aquilo que você está tentando mostrar para ele que é bom. Então, esse cuidado dentro do acordo, ele também é muito importante, é muito especial. Porque quando você não sabe falar, quando você fala de qualquer jeito, a pessoa recebe exatamente igual ao que você está falando, ou exatamente da maneira em que ela quer entender o que você está falando. Ela pode estar falando do jeito que você mostrou para ela, talvez até no início da sua fala, até durante a maneira em que você está falando, do tom da sua voz. Faz sentido, gente? Um ótimo fim de semana para você também, tá bom? Obrigada. Que a gente faça um excepcional fim de semana, né? Que a gente viva o melhor com a gente mesmo e com a nossa família, certo? Então, quando você começa a ter esse cuidado com o tom da sua voz. Vocês já ouviram a pessoa falar assim? A pessoa que tem cuidado ao falar com outra, ela fala assim: olha, eu prefiro mandar, né, no WhatsApp, eu prefiro mandar áudio do que escrita. Sabe por que essas pessoas preferem? E eu também, às vezes, prefiro. E tem uma outra sacada também que eu faço, que é muito importante também, né, quando você se comunica por escrito. Então, assim, eu prefiro, às vezes, mandar em áudio, porque quando você fala, mesmo que aquilo ali não seja o que a pessoa quer ouvir de você, mas quando você fala cuidadosamente, aquela pessoa recebe aquela informação de uma outra maneira. Quando você fala cuidadosamente, aquela pessoa, ela tem um impacto com aquela informação muito menor do que quando você simplesmente escreve ou fala de qualquer jeito. Faz sentido, gente? Quando você fala de qualquer jeito, a pessoa entende de qualquer jeito ou do jeito que ela quer entender. Tenha cuidado da maneira em que você fala com as pessoas. Essa comunicação ela é importante para a sua vida. A comunicação cuidadosa ela é importante para a sua vida. Presta atenção. Falar cuidadosamente com o seu marido não significa que você vai deixar de lado a sua personalidade. Não é isso, tá? Não significa
que você vai deixar de ser quem você de fato é. Mas você pode estar começando a ser quem de fato você quer se tornar. Você não precisa deixar de ser quem você é, só porque você está tratando seu marido bem, está tratando seu amigo bem, sua mãe bem. Mas você pode estar se tornando uma nova pessoa, uma nova comunicação, uma comunicação mais agradável. E não tem só a ver, gente, com tom de voz, mas é todo um conjunto. E quando você for conversar com o seu marido, eu tô falando isso porque a gente chega lá onde a gente quer, o nosso foco que é o acordo com o marido. Quando a gente tem esse cuidado, quando você vai conversar com o seu marido, mesmo que ele não concorde com algo que você está falando, ainda assim ele vai tentar processar de uma maneira mais positiva. Porque você está falando com cuidado. Você não está impondo nada. Você não está dizendo para ele o que ele tem que fazer. Mas como você se sente. Como você vai se sentir quando receber isso dele. Eu falei que eu ia falar sobre a sacada, né, do WhatsApp. Quando você tiver algo para falar com alguém e que você seja algo desagradável e tal, e você não está afim de falar no áudio, eu uso essa estratégia incrível que eu acho que super funciona, e funciona mesmo. Eu falo com todo cuidado, né? Eu escrevo lá com todo cuidado, assim como eu escrevo de um jeito a ponto da pessoa estar ouvindo a minha voz através daquela mensagem. Parece complicado. A maneira em que eu escrevo, a pessoa consegue ouvir o que eu estou falando. Por quê? Porque eu escrevo exatamente como eu falo. Não de forma errada, né, gente? Mas eu escrevo ali exatamente como eu falo. Quando eu falo não de forma errada, é porque às vezes a gente pronuncia, né, algumas palavras tipo, tá bom, né? Às vezes escreve VC, né, como você e tal, enfim, essa parte que eu tô falando. E eu, no final, ou durante a escrita, né, eu coloco a mãozinha assim no rosto, tipo, me perdoa, né? Ou então eu coloco a mãozinha assim, ou então eu coloco um coraçãozinho, sabe? Eu escrevo e coloco exatamente de uma maneira em que a pessoa vai ouvir o som da minha voz. E como é que é o som da sua voz? Faz sentido, gente? Porque eu falo que eu odeio, gente, eu tenho que resolver esse conflito interno em relação a isso. Eu odeio, gente, eu não gosto, de verdade, isso me incomoda demais. Mas é uma resposta rápida e direta, só que eu não tenho resposta rápida e direta, é muito difícil eu dar uma resposta rápida e direta. Eu sempre tento explicar o porquê daquilo. Esse é o meu jeito. As pessoas não precisam ser iguais a mim. Mas me incomoda. E tá tudo bem, porque eu mando o meu coraçãozinho, eu mando um beijinho, sabe? Eu ainda faço porque a pessoa escuta, né? Que ela escute o som da minha voz. São duas coisas que eu não gosto de receber. É o ok, quando eu falo alguma coisa que a pessoa... Gente, sério, vocês são assim também? Ou vocês escrevem ok? Vocês escrevem ok? Bom dia, linda! Bom dia, viu? Seja muito bem-vinda. Eu odeio a palavra ok, embora faça sentido para
para mensagem, né? Eu odeio a palavra ok. Ou então o joinha. Gente, eu não gosto. Eu não gosto. Eu olho aquilo de uma maneira tão desagradável, me faz, sabe? Mas eu assim, preciso resolver isso internamente, porque na mensagem, na minha comunicação, não interfere em nada, sabe? Eu continuo mandando o beijinho, coraçãozinho, né? A mãozinha, aquele macaquinho, né? Que fica assim. Eu mando ainda assim, sabe? Isso não me atrapalha em nada. Mas que me incomoda o ok e o joinha, isso me incomoda. Incomoda vocês também, o joinha, gente, o ok? Ou vocês, tipo, eu sou objetiva, é só isso que eu falo, que a pessoa entender de fato que eu concordo com aquilo, enfim. Mas, gente, isso me incomoda, tá? E eu vou resolver isso comigo mesma, porque só eu posso resolver, porque o problema é meu, não é das pessoas, né? Então, assim, façam acordos com o marido, tá? Façam acordos, porque o acordo, ele vai evitar problemas futuros dentro da relação. O acordo, ele vai dar um direcionamento do que você espera da relação. Vai dar um direcionamento para o seu marido do que você espera da relação, e ele também vai conseguir mostrar para você o que ele espera de você, né? O acordo, ele não é feito em formato, não deve ser feito em formato de brigas, de discórdia, de gritaria, de impor o que o outro tem que fazer e nem dizer severamente o que você quer daquela pessoa, o que aquela pessoa tem que fazer. Não é sobre o tem que, é sobre um acordo, é sobre algo que é bom para os dois simultaneamente, sabe? Isso precisa ser algo bom para você e para o seu marido. Nunca deve ser bom só para um. Porque nós precisamos ser flexíveis. E quando você faz um acordo com o seu marido, do que vocês aceitam um do outro, o que vocês querem, esperam um do outro, quando vocês fazem esse acordo, vocês vão ser mais flexíveis na atitude de vocês. Não estou dizendo que você vai deixar de agir como você agia de uma hora para outra. Não estou dizendo que seu marido vai deixar de fazer algo de uma hora para outra. Mas é um processo. É algo que vocês vão construindo juntos. E não importa quanto tempo vocês têm de casados. Não importa isso. Vocês precisam começar ainda hoje esses acordos. Vocês precisam ajustar a rota do casamento de vocês ainda hoje. Eu falo vocês, mas a mulher tem sabedoria e ela vai conseguir conduzir essa relação. E eu espero que você não veja esse acordo, essa condução, né, condução da relação, esse ajuste que vai iniciar por você. Eu não quero que você veja isso de uma maneira negativa e não quero que você veja também como mais uma coisa para te deixar sobrecarregada. Não é para isso. Isso precisa ser natural. Você precisa fazer algo. E quando esse comportamento, quando você tiver esse comportamento, você precisa perceber que tipo de impacto seu marido teve com esse comportamento que você teve. Você precisa estar presente para perceber se esse comportamento, essa atitude, essa comunicação que você teve, se foi bom, se está no caminho. Lembra que existe um objetivo em comum, né, entre o casal, lembra? Então, esse objetivo, né, precisa ser intencional, né? Você precisa ter atitudes intencionais para que você chegue nesse objetivo.
Você precisa ter atitudes intencionais para gerar um impacto nas atitudes do seu marido. Só que foi o que eu falei. O seu marido não tem conhecimento disso. Quem tem é você. Então, quem vai precisar começar a ter essa atitude é você. Deixa eu ver, gente, que horas tem. Certinho. Acho que eu comecei, acho que era 5h40, né? Não, 5h30. Acho que foi isso, 5h30, gente. Cada dia eu tô ficando mais tempo. Uma delícia. A gente vai tentando frear. Por quê que eu tô falando isso? Em relação ao horário. Porque na segunda-feira eu vou precisar ajustar tudo isso, porque o Guilherme volta às aulas. Então, assim, eu preciso ajustar, porque ele pega 7 horas na escola. Eu vou precisar organizar tudo isso, esses horários. Já estou pensando bastante sobre como que eu vou fazer. O ideal mesmo era eu iniciar a live por volta de 5h30 da manhã. Esse seria o melhor horário, eu acho, que eu ficaria, por exemplo, até ele estudar bem pertinho de casa. Seria o ideal, umas 5h30, e eu finalizar a live por volta de 5h15, né? Que aí dá tempo dele tomar o banho, dele tomar o café dele, o material já vai estar tudo organizado e, né, eu levar ele para a escola. Mas eu preciso ver como que eu vou ajustar tudo isso, né, gente? Porque é bem cedinho a live. E eu estou amando fazer esse horário. Eu amo quando, mesmo estando bem cedinho, assim que eu abro a live, já tem gente aqui. Gente, eu fico muito feliz. Pessoas que estão vindo todos os dias praticamente. Isso, olha, nossa, tá fazendo meu coração transbordar de tanta gratidão a Deus. Eu deveria ter começado muito antes, gente. Eu deveria ter começado muito antes. Mas é um compromisso, né? A live é um compromisso que eu não estava conseguindo dar conta durante o dia mesmo, né? No decorrer do dia, você reservar um momento para live. Eu estava fazendo muito de forma aleatória. E isso não é legal. É bom a gente ter um horário legal, né? Se eu tiver que abrir uma outra live durante o dia, tudo bem. Não vejo problema nisso. Mas eu gostaria de ter um horário mais fixo, né? Um horário onde as pessoas vão acordar e falar, não, deixa eu assistir a Vivi. Né? Então, assim, provavelmente segunda-feira eu vou iniciar a live por volta de 5h30 e vou encerrar ela por volta de 6h15, acho que estourando, gente, 6h15. E durante o dia a gente vai trocando informações, né? Eu deixo a caixinha de perguntas lá nos stories, aí vocês deixam lá a caixinha. Se eu tiver que trazer aqui pra live a resposta, eu trago aqui pra live. Podem deixar a sua pergunta lá na caixinha de perguntas, que a maioria eu respondo, a maioria eu respondo. Quando a pergunta é bem curtinha, deixem na caixinha de perguntas, porque muitas mulheres e maridos também me chamam, tá, gente? Eu trabalho aqui com mulheres, mas maridos me chamam e eu respondo, né? Eu cuido, não tenho problema em relação a isso, mas de fato eu trabalho aqui com mulheres. O meu público de fato são mulheres. E muitas me chamam pelo direct, né? E colocam lá, perguntam e esclarecem o que está acontecendo no casamento, enfim. Perdão. Mas se for uma pergunta mais curtinha, ou se vocês quiserem dividir ela em algumas caixinhas, podem, que eu boto tudo juntinho e respondo, tá? Porque às vezes eu preciso printar, sim, fiquem tranquilos, porque eu não revelo o nome de ninguém, tá? A identidade de ninguém ali. Mas eu printo, eu tiro ali a foto direitinho, o nome da pessoa, printo e posto. Mas, que não é ruim também, né? Ali tá o relato da mulher, enfim. Mas quando for pergunta mais curtinha, bota na caixinha de perguntas que eu respondo. E muitas eu vou trazer pra cá, tá bom, gente? É isso. Eu peço que vocês cliquem nesse botão lindo, maravilhoso,
maravilhoso, né, que é esse tal de aviãozinho. Cliquem no aviãozinho, mandem essa live para as suas amigas casadas, tá? Até para as amigas que estão namorando, para as amigas que estão noivas, para sua mãe, que às vezes pode estar precisando de auxílio, né? Mande para essas mulheres, não mande só para as mulheres que você sabe que está passando por determinada situação no casamento. Mande para todas, porque às vezes o que está no palco é uma coisa, e o que está lá nos bastidores é totalmente diferente daquilo que a gente vê nos casais. Então compartilhe com todas as mulheres casadas, para que elas venham para cá e desfrutem de tudo que eu entrego aqui. Eu não tenho medo de entregar nada aqui, tá, gente? Independente de eu ter mentoria, de eu ter curso, não tem problema. Eu entrego tudo que eu posso, tá ok? Tudo que eu posso eu entrego. É porque a mentoria a gente consegue cuidar, pegar na mão, né, de uma maneira mais... não é nem mais profissional, não é isso que eu quero dizer, mas de uma maneira mais acolhedora, de fato. Embora aqui também eu me sinto uma pessoa super acolhedora. Eu me acho isso, eu me esforço para isso. É isso que eu quero entregar para vocês através do meu propósito, tá ok? Então, gente, é isso. Muito obrigada a todas as pessoas que passaram por aqui tão cedinho, tão cedinho. Gente, tá vendo? Eu não sei se que meu vídeo caia, porque já pausou e voltou, né? Então, não sei o que tá acontecendo. Ai, gente, eu tô com medo da live cair e eu não dar um tchau pra vocês de verdade. Ó, grande beijo no coração de vocês. Deixa eu pegar o Jack aqui, gente. O Douglas fala que eu toda hora fico atrapalhando o sono do Jack. Ai, gente, é meu de mamãe. Dá tchau pro galera, dá tchau. Tchau, meus amores. Ó, cuidem do casamento. Cuidem do casamento, cuidem da sua vida. Desfrutem. Desfrutem de tudo, de cada momento com seu marido. Faça um excepcional dia. Fala, filho. Meu amor. Ó, beijo no coração de vocês, viu? Fiquem com Deus. Façam um excepcional dia. Beijos.